mover, pelo teu agir. Oramos ao Senhor, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, assim como diz a tua palavra, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós estamos clamando, a tua igreja está clamando, invocando o teu nome, para que o Senhor abra as portas dos céus, abra portas, ó Deus, de salvação, de libertação, de cura, de milagres, portas, ó Deus, ó Pai, onde, Senhor, não há. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que no Senhor, Pai, nós não somos enganados, confundidos, porque Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus que é fiel, Pai. No Senhor nós encontramos refúgio, Tu tens a palavra de vida eterna, Pai. Nós oramos a Ti nessa noite, clamamos ao Senhor por milagres, por livramentos, clamamos ao Senhor, Pai, por salvação. Visita agora essa pessoa, Deus, a qual a igreja do Senhor ora. Deus, alcança com poder, Deus, alcança, Senhor, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural. Nós oramos a Ti pedindo, Pai, abençoe Teus filhos, visita a casa daquele irmão que está frio, aquela pessoa que está, Deus, passando por lutas e provações. Traz o Teu povo para perto de Ti, arrebanha a Tua igreja, Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida do Senhor Paulo, para que o Senhor visite ele de maneira sobrenatural, a saúde dele, Pai, vem e toca. Tu és o médico dos médicos. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, consagrando ao Senhor, Pai, essa água e declarando salvação, libertação. Pai, abençoamos também. Levante as suas mãos agora, estenda as suas mãos, talvez sobre um bairro da sua casa, talvez em direção ao bairro da sua casa, e abençoe. Se sua casa fica para lá, abençoe o seu bairro, abençoe essa cidade. Agora, como igreja do Senhor, abra a sua boca de forma profética e libera a bênção do Senhor. Fala: nós abençoamos essa cidade com autoridade, querido. Começa agora a repreender em nome de Jesus esse vírus, repreender essa enfermidade, repreender esse mal em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela live, começa agora a orar na sua casa, repreendendo tudo que não provém do Senhor. Nós oramos repreendendo o espírito de morte, oramos repreendendo, Pai, em nome de Jesus, espírito de confusão, de desentendimento, Pai, tudo que não provém do Senhor contra a igreja do Senhor, cai por terra agora. O sangue de Jesus tem poder. Todo levante do inimigo, toda estratégia contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós repreendemos. Clama agora ao Senhor, fala: Deus, vem sobre a minha vida. Fala: Senhor, eu te convido para o Senhor reinar sobre a minha vida. Eu te convido para o Senhor, Deus, vir, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és Senhor, Pai, sobre todas as coisas. Abençoe, Deus, a família, abençoe o casamento, abençoe os filhos, abençoe o trabalho de nossas mãos. Nós oramos ao Senhor, entregamos em Tuas mãos, Pai, a nossa vida. Fala com o Senhor agora, Deus, fala comigo, Pai. Fale ao meu coração. Peça ao Senhor para ministrar ao seu coração a palavra dEle. Peça ao Senhor para falar com você de maneira sobrenatural. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Prepare a sua vida agora para ouvir, para receber a mensagem, a palavra de Deus. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você vai pegar a sua Bíblia agora. Em nome de Jesus, você vai fazer a sua declaração de fé. Em nome de Jesus, você vai dizer assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Fala assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Diga amém. Pegue a sua Bíblia ainda em pé, reverência à palavra do Senhor, e abra em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus
capítulo 9, versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, gente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 9,16 diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar essa palavra com você, que o Senhor ministrou muito ao meu coração nesses últimos dias, e essa palavra tem o tema um novo tempo. Amém, irmãos? Um novo tempo. Quem aqui nunca, quem pode dizer que nunca já foi na costureira e pediu para a costureira fazer um remendo na sua calça ou na sua camisa, Você viu que de repente aquela peça de roupa dá para usar mais alguma vez, e aí você foi lá na costureira e falou assim: tem como a senhora colocar mais um pedacinho de jeans aqui, porque dá para usar mais algumas vezes, e dá para aproveitar mais essa calça, e está meio que escondido no mesmo local, não tem nenhum problema, é possível. Antigamente a gente fazia muito isso, Hoje em dia ainda acaba fazendo algumas peças ou outras, mas não é tanto comum mais, você colocar. Antigamente parece que era até normal, andar com os quadrados assim, principalmente no joelho, Aí tinha vamos dizer assim, uns reforços, vamos falar que é reforço, irmãos? Mas, queridos, essa palavra o Senhor falou muito ao meu coração. Você gosta de anotar, anote aí, o tema é um novo tempo, O Senhor Jesus, nesse texto que nós lemos, ele faz uso de uma metáfora para nos ensinar algo muito sério. Vamos ler mais uma vez? Ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. O que está acontecendo aqui, queridos? Bom, a vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio anunciando o Evangelho do Senhor, Ele introduziu uma nova maneira, uma nova época, uma nova estratégia, Ele abriu o caminho para um relacionamento com Deus, uma nova maneira de relacionar-se com o Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele estava quebrando tradições quando Ele estava anunciando o Evangelho. E para aquelas pessoas era algo muito difícil, quebrar tradições, largar o costume. E o propósito do Senhor Jesus era exatamente esse: deixar para trás a velha religião. Mas não só a velha religião, o velho homem, as velhas ideias, os velhos costumes de como aquele povo, a religião, os religiosos serviam, se apresentavam diante de Deus. O vinho novo que o Senhor Jesus está anunciando aqui, ele representa o Evangelho do Senhor. O Evangelho que, sendo essa mudança fermentadora, que as antigas formas do judaísmo, as antigas formas da religião judaica não podiam comportar. Esse fermento, ele estava surgindo no meio do povo de Deus, mas as antigas formas do judaísmo não conseguiam suportar a mudança, suportar essa nova maneira das pessoas buscarem o Senhor. Você sabe que o vinho novo era o suco fresco da uva, e era tradição do povo judeu, eles pegavam o suco fresco da uva e colocavam ele em odres.
Só que esses odres tinham que ser de peles de couro nova, porque assim eles seriam capazes de suportar a fermentação do suco e não estourar. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo. E uma vez que esse suco de uva era colocado em odres velhos, no momento da fermentação do suco, os odres, eles não comportavam a fermentação. Aí os odres quebravam. Por isso o Senhor Jesus disse: olha, não se põe vinho novo em odres, em peles de couro velhas, né? Mas o contrário, põe esse vinho novo em odres novos, porque aí sim, no processo de fermentação, o odre consegue suportar, né? E não rebenta. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, Ele inaugurou esse novo modelo de se apresentar diante de Deus, buscar a presença de Deus. Mas aí a pergunta é, o Senhor Jesus, Ele revogou a lei então, né, de Moisés e os profetas? Não. Mateus capítulo 5, versículo 17, você que está com a sua Bíblia, mesmo você em casa, pega a sua Bíblia, né, vamos abrir a Bíblia, nós vamos ter essa disciplina de abrir, né, a palavra de Deus e nós meditarmos. Mateus 5,17 diz que o Senhor diz: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, o Senhor Jesus deixa claro que Ele não aboliu, Ele não tirou a lei de Moisés, pelo contrário, ela deveria continuar sendo cumprida. Porém, queridos, o Senhor Jesus, Ele quer ensinar aquele povo que haveria um propósito muito maior, né? E que poderia alterar de forma surpreendente o que seria o legítimo cumprimento dessa lei. Haveria um propósito muito maior. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 12, no versículo 1 ao 14, o Senhor Jesus vai contar dois casos. Ele vai citar dois exemplos para aqueles judeus, para aqueles religiosos, não é? Sobre o que era a vontade de Deus, o que era o propósito muito maior do Senhor, e com esses dois casos, o Senhor Jesus, Ele quebra aquilo que eles entendiam da lei. Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se você soubesse o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha, ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Veja, queridos, aqui há um grande dilema para os judeus, e eles queriam de todo jeito, através da lei mosaica, através da lei, né, pegar o próprio Senhor Jesus, né, eles queriam realmente amarrar, né, eles queriam que o próprio Senhor, Ele, através das suas palavras, das suas práticas, se condenasse. Então eles armavam ciladas situações, mas o Senhor Jesus, sendo sábio, né, extremamente inteligente, Ele citou duas situações.
para poder ensinar àqueles judeus, àqueles religiosos da época, aquilo que era propósito maior de Deus. O sábado, queridos, era o 7º dia da semana, né? Na lei de Moisés, o sábado era o 7º dia da semana, conhecido como dia de descanso, do dia de repouso do trabalho normal. Assim era a lei, né? O dia separado para adoração, um dia separado para eles adorarem, cultuarem, se consagrarem ao Senhor. Mas, queridos, em Jesus, as exigências cerimoniais da lei, elas foram canceladas. Colossenses capítulo 2, versículo 14, projeta por favor. Colossenses 2, 14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Em Jesus, essas festas, esses eventos cerimoniais, eles foram cancelados no Senhor Jesus. Para nós cristãos, o sábado judaico não é mais obrigatório. Não é obrigatório, né? O que nós observamos hoje? O domingo. O domingo hoje é o nosso dia de repouso, de descanso do nosso trabalho. É o dia que nós separamos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Por isso os cultos é no domingo. É o dia que você separa em consagração ao Senhor. Você vai evitar muitos compromissos para que você esteja descansando e à noite cultuando ao Senhor. Foi no domingo que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. É por isso que no Novo Testamento o domingo é chamado de o dia do Senhor. No Novo Testamento, esse dia que o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos é o dia do Senhor. Em Marcos capítulo 2, versículo 27, se você puder, abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 2, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essa é a grande questão, queridos. O sábado foi feito por causa de nós, né? E não nós fomos feitos por causa do sábado. O grande problema dos judeus desse momento aqui é que eles invertem, né, a prioridade. Eles invertem a ordem das coisas com a intenção de obedecer à lei. Mas, com essa insistência na prática da lei, na prática da velha religião, na antiga ideias a respeito de Deus, de como se relacionar com o Senhor, isso fez com que eles, né, entendessem o propósito maior de Deus para a criação. Fez com que eles não entendessem qual que era o plano de Deus para o homem, o evangelho do Senhor que estava sendo anunciado. E eles tiveram dificuldade de quê, queridos? De receber o reino de Deus. O Senhor Jesus estava anunciando o reino de Deus. Ele dizia: olha, é chegar a vós o reino de Deus. E eles não entendiam isso. Por quê? Por causa da lei, por causa da prática da lei. E aí, queridos, como eles tiveram essa resistência, eles também não conseguiram reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. Eles não reconheceram Jesus como Messias, como aquele que haveria de vir. E o pior, queridos, que isso acontece até nos dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, queridos, agora trazendo para o nosso contexto, trazendo essa situação para os nossos dias de hoje, para a nossa realidade. Sabe, queridos, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias, que nós devemos sempre crer que Deus sempre tem algo novo para nós. Amém? Nós devemos sempre ter expectativas que Deus sempre prepara algo novo para nós. Mesmo diante de pandemia, crises, adversidades, né? Mesmo diante de lutas e dificuldades, Deus tem vinho novo para nós. Amém? Deus quer derramar unção nova sobre nós. Deus tem um novo tempo sobre nós, novas experiências, um novo mover da sua presença, uma nova maneira de se relacionar e de se revelar a nós. Amém, irmãos? Nós não podemos cair na inocência de achar que tudo a respeito de Deus nós já ouvimos, já vimos, já conhecemos. Não, querido.
ou já participamos. Não, há muito mais de Deus para a nossa vida, há muito mais para o Senhor se revelar a você. Eu sei que talvez você já participou, você já se envolveu com grandes eventos, grandes moveres da presença de Deus, grandes, vamos dizer assim, congressos de avivamento. Você já deve ter participado, ou visto, ou assistido reuniões poderosas, mas querido, isso não é nem um pouco daquilo que Deus ainda pode se revelar à igreja dele, amém? Devemos ter essa expectativa, devemos sonhar com isso. Deus tem mais, há mais de Deus, há um novo do Senhor para nós. E hoje, queridos, o tema da moda é o novo normal, né? Você já deve ter ouvido falar isso nos jornais, né? Você já deve ter ouvido falar isso em muitos lugares, o novo normal. Por quê? Porque as coisas mudaram. As coisas mudaram, mudou-se a forma de comprar, mudou-se a forma de esperar na fila de um banco, mudou-se a forma de entrar no ambiente comercial. Não mudou, irmãos? Mudou, muita coisa mudou. Nós fomos direcionados a mudar. Nós fomos direcionados a mudar. Algo que era diferente para nós, agora se tornou normal. É normal agora todo mundo de máscara, né? É normal agora o uso de álcool gel, né? Em todo lugar que você vai. Era para ser normal, mas agora é normal lavar as mãos constantemente, né? É o que era para ser já normal, mas infelizmente não era tão normal. Agora é normal lavar as mãos toda hora, né? A nossa maneira de cultuar de forma separada, né? Obedecendo às exigências, né? Com respeito ao cuidado seu e do seu próximo. Mudou-se a maneira de estudar. Antigamente as pessoas tinham muita resistência em estudar por videoconferência, através de aulas online, cursos online. Não tinha muita, vamos dizer assim, as pessoas não valorizavam, não tinha muito reconhecimento. Hoje, mais do que normal, comum, e vai cada vez mais crescer a questão do estudo online, aulas online, compras, não é? Vídeos, conferências, enfim, as coisas estão mudando. Isso agora é o novo normal que nós estamos vivendo. Há poucos dias nós ouvimos frases do tipo, eu não sei se você ouviu, mas eu ouvi muitas frases, tipo, o mundo nunca mais será o mesmo. Você ouviu essas frases? O mundo nunca mais será o mesmo. A maneira como lidamos com as questões da nossa vida nunca mais será a mesma. Tudo agora, após esse Covid, vai ser diferente, né? E vai ser diferente a maneira quando você vai no shopping, né? Agora é diferente, né? Você vê um jogo de futebol, é diferente. As coisas estão diferentes. Quando você vai viajar agora, é diferente. Não é mais como antigamente. Mas a principal frase, e a que eu quero me apegar agora havia uma frase, eu ouvi uma frase, não sei se você ouviu também, que muitas pessoas disseram umas para as outras assim: nós nunca mais seremos os mesmos. Você ouviu isso? Alguém chegou para você e falou: nós nunca mais seremos os mesmos? Sabe, diante de tantas coisas acontecendo no mundo, tantas mortes, o ser humano, após esse Covid-19, vai ser diferente. Vai ser diferente. As pessoas vão ter mais temor a Deus, as pessoas vão amar mais o próximo, vão estender mais as mãos, vão compartilhar as suas coisas, né? Porque muitas pessoas vão passar fome por causa de tudo isso que nós estamos enfrentando. Mas o que nós temos visto, querido, é exatamente o contrário, infelizmente. O que nós temos visto através, né, do noticiário, através daquilo que acontece do nosso lado, é exatamente o contrário. O ser humano continua o mesmo ou até pior. As pessoas continuam amantes de si mesmas. As pessoas continuam egoístas, avarentas, gananciosas, mentirosas. Você pega, por exemplo, vou dar poucos exemplos aqui, mas um deles é o tal do benefício que o governo liberou para pessoas que se enquadrava nos critérios, né? Muitas pessoas que estão fora do critério estão recebendo benefícios. Aí você pensa, como tem coragem de chegar e preencher aquela lista dos requisitos e ainda falar mentira por causa de um determinado valor? As pessoas continuam, sabe, ainda sem temor a Deus,
sem temor nenhum ao Senhor e ainda pecando deliberadamente. Uma pessoa me mandou uma mensagem, escreveu na verdade uma mensagem na rede social, falou assim: uai, e o tal do Covid acabou? Porque os locais, né, bares, à noite, né, estava cheio de pessoas na rua, totalmente sem máscara, totalmente, sabe, como se nada tivesse acontecendo. Uma pessoa mandou uma foto esses dias, falando assim: aqui ó, eles fecham as igrejas, mas olha só esse local aqui, cheio de pessoas, como se nada tivesse acontecendo. Muito estranho, sabe, queridos, por quê? Porque na verdade a questão é o próprio ser humano. A questão é o próprio ser humano. Isso, queridos, é preocupante, porque no meio de uma situação tão grave, diante de tantas pessoas morrendo, diante de tantas coisas acontecendo, o ser humano não se sensibiliza, não pensa, não reflete em mudar, sabe? Não reflete em parar e olhar para si, olhar para sua casa, para sua família e pensar assim: gente, realmente alguma coisa precisa acontecer, né? Agora, queridos, principalmente, isso é preocupante, principalmente quando se trata da igreja do Senhor Jesus. Agora eu quero olhar para nós aqui, não quero falar de quem está lá de fora não, eu quero falar de nós, a igreja do Senhor Jesus. Sabe, queridos, é preocupante porque pessoas que estão aqui dentro da igreja, a igreja representa a igreja do Senhor Jesus. Eu não digo vocês exatamente, mas nós, a igreja, aqui em Santana, em Campo Belo, no Brasil, em todo lugar, queridos. Nós que somos, a Bíblia fala que nós somos a Bíblia escrita para essas pessoas, para o mundo lá fora. Nós que representamos o próprio Senhor, quando nós deveríamos dar sinais de uma vida regenerada, uma vida, né, lavada e remida pelo sangue de Jesus, de novas condutas, de bom testemunho, e estamos realmente dando brechas, estamos permitindo que, sendo um mau exemplo para a sociedade. Sabe, queridos, de pessoas que querem experimentar o novo de Deus, experimentar, né, algo novo de Deus na sua vida, mas não abre mão das velhas atitudes, não abre mão do velho homem. O Senhor Jesus disse: olha, não se derrama vinho novo em odre velho. Então a pessoa quer receber o novo de Deus, mas não abre mão da velha atitude, do velho homem. Sabe que nós devemos olhar para a nossa vida e fazer uma avaliação. Olhar para nós e fazer uma autoanálise. Espera aí, uma vez que eu aceitei Jesus, uma vez que eu me batizei, uma vez que eu decidi seguir Jesus, eu sou testemunha lá fora de um crente, de um cristão. Minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego, com a Bíblia que eu ando debaixo do braço. Minhas atitudes são coerentes como um cristão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Tem alguém aqui? Amém? Sabe, você olhar para os seus comportamentos, você olhar para a sua maneira de falar, para a sua vida, né? A maneira que você se relaciona lá fora, lá no seu local de trabalho, lá no meio das pessoas que não são cristãs, que são ímpias. Na prática, nos momentos mais comuns da sua vida, a pergunta é: você está agindo como uma pessoa regenerada, como um homem, como um novo homem, uma nova criatura? Sim ou não? Essa é a grande questão. As pessoas conseguem perceber a diferença quando você está na rodinha? Elas conseguem ver a diferença na sua vida, jovem? Quando você está na rodinha dos seus amigos, quais são as piadinhas, quais são os vídeos no WhatsApp, quais são as mensagens no seu celular, quais são as fotos no seu celular? Olha o que a Bíblia diz a nosso respeito, Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia lá, Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida, em novidade de vida. Então a Bíblia fala para você, querido,
homem de Deus, mulher de Deus, jovem, cheio do Espírito Santo, que você não deve continuar no pecado, de maneira nenhuma. A Bíblia fala para você que o que o Senhor espera de você é uma vida nova, é que você ande em novidade de vida, novas atitudes. A Bíblia, o Senhor espera de nós que você venha morrer para o pecado. Isso é o que o Senhor espera de mim, de você, novos hábitos, novos comportamentos, nova maneira de relacionar com pessoas. Aquela pessoa, você sabe que você tinha um carinho muito grande por ela, você tinha um respeito muito grande por ela, mas não é a pessoa ideal para se relacionar. Por quê? Porque ela leva você a pecar, porque ela leva você a se afastar do Senhor. Então fala, querido, eu amo a sua vida, mas tchau e benção. Não dá para caminhar junto. É só oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem como relacionar, não tem como você fazer parte do meu ciclo de amizade, de convivência. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. No versículo 6, Romanos ainda, no capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos o que, queridos? Escravos do pecado. O seu velho homem foi crucificado com Jesus. Sabe, querido, você precisa entender que você não é mais escravo do pecado. Talvez existia uma situação na sua vida que você não conseguia vencer. Talvez existia um vício na sua vida que você era escravo, que você não conseguia romper, você não conseguia abandonar. A palavra de Deus para a sua vida é que você não é mais escravo desse pecado. Você não é escravo desse hábito. Talvez você fale, pastor, eu não consigo ficar sem falar mentira. Querido, isso não é a verdade de Deus para você. Você não é escravo desse hábito de falar mentira, esse vício, seja o que for. Talvez você fale, pastor, esse é o meu temperamento, eu não consigo vencer. Querido, você não é escravo desse temperamento. Você não é escravo dessas atitudes que você sabe que entristece o Senhor. Você não é escravo. A Bíblia fala, não sejamos escravos. Agora olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Abre lá, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu pergunto, quem está em Cristo aqui, diga amém. Não ouvi direito, quem está em Cristo aqui, diga amém. Amém. Quem está em Cristo, diga amém. Amém. Então deixa eu te falar, as coisas antigas da sua vida já passaram. Tudo se fez novo na sua vida. O que você está fazendo faz parte do velho homem, abandona. Essa maneira de pensar faz parte da velha mulher, velha natureza, abandona. Esse seu temperamento faz parte do velho homem, abandona. Sabe, esse pecado faz parte da velha natureza, abandona. Você agora é nova criatura, novo homem, nova mulher, novo jovem, cheio do Espírito Santo. As coisas velhas na sua vida já passaram, tudo se fez novo em você. Pode trazer à existência novos hábitos, novos comportamentos, sabe, nova maneira de ver as coisas, novos temperamentos. Pode trazer à existência na sua vida. Eu falo assim, antigamente eu era uma pessoa que irritava fácil com as coisas, mas eu não aceito mais esse temperamento. Eu agora quero ser uma pessoa mansa, uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia do favor do Senhor. Amém, irmãos? Eu antigamente era uma pessoa sem fé nenhuma, incrédula, mas a partir de agora eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus que é viva dentro de mim, e eu tenho a fé no Senhor, eu creio no sobrenatural de Deus. Sabe, querido, mas você precisa se posicionar como um novo homem, como uma nova mulher. Antigamente meu casamento não ia bem, por quê? Porque era uma pessoa assim, assim, assado. Mas a partir de hoje ele vai ser um casamento restaurado, cheio da presença de Deus. Por quê? Porque eu decido mudar, eu decido ser um homem diferente, uma mulher diferente, um pai, uma mãe diferente. Sabe, querido, a verdade é que está na hora de você deixar de fazer aquilo que você sabe que entristecia o Senhor, que entristece o Espírito Santo na sua vida, e começar a fazer aquilo que você sabe que Deus espera de você, como homem de Deus, e como mulher de Deus, e como jovem cheio do Espírito Santo. Está na hora de começar. Chega de ficar protelando. Muitos querem ter uma experiência com o Espírito Santo, querem, sabe, ser
sabe, experimentar o Espírito Santo, né? Ser batizado no Espírito Santo. Muitos querem, sabe, sentir a sua presença, ser guiado, direcionado, ministrado, receber o mover do Espírito Santo, mas não abre mão dos velhos hábitos, sabe, não abre mão das atitudes que entristecem o Espírito Santo e dos pecados que separa de Deus. Não tem como, não tem como. Sabe, jovem que quer ser batizado no Espírito Santo, mas tem pecado oculto e desobedece os pais. Casais que querem ser batizados no Espírito Santo, homens e mulheres que querem ser cheios do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, mas não tem paciência com o esposo, com a esposa, sabe, não ama, não dá amor, não dá carinho. São hábitos, são velhos hábitos, são velhas atitudes. Foi isso que o Senhor Jesus veio trazer. O Senhor Jesus veio introduzir uma nova maneira de relacionar-se com o Senhor, um novo padrão. Não que Ele aboliu a lei de Moisés, não. Mas Ele está dizendo que adianta você cumprir as leis, mas você abrir mão de pontos e vírgulas tão importantes que é no próprio relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa de Deus. Isso é roupa velha, isso é odre velho, não vai comportar a presença do Espírito Santo, não vai comportar a presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Muitos querem sentir o toque do Espírito Santo, mas não abrem mão de mudar, não quer mudar, não quer mudar. As coisas têm que ser do seu jeito, não abandona as suas teorias, não abandona os seus argumentos, seus pecados de estimação. Sabe, quem tem um cachorrinho de estimação, um gato, passarinho, qualquer coisa, um porquinho... Você tem alguma coisa de estimação? Tem gente que tem pecado de estimação. Aquele pecado que a pessoa fala, não, esse aqui, ele vai morrer comigo. Está amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus, sabe, te purifica. Mas tem pessoas que têm pecado de estimação, que ela não abre mão. Ela fica cuidando ali. Ela fica tratando aquele pecado. Ela não abre, não deixa o Espírito Santo falar algo contra aquilo, mas de forma alguma. Toda vez que Deus usa alguém para falar contra aquilo, a pessoa fica brava, fica chateada com o pastor, com a pastora, com o líder, com qualquer um. Por quê? Porque tocou na ferida, tocou onde ninguém pode tocar, é no seu pecado de estimação. Falou algo que você não gosta de ouvir, por quê? Porque é pecado de estimação. Aqui ninguém entra. Já mudou de igreja quantas vezes? Já saiu da igreja, já abandonou quantos ministérios, já abriu mão de quantas coisas na sua vida, por causa de pecados de estimação. Você poderia estar sendo poderosamente usado nas mãos de Deus, você poderia estar poderosamente sendo um instrumento nas mãos de Deus, mas porque você quer que as coisas sejam do seu jeito, no seu tempo, e não no tempo de Deus, a unção não flui. Não comporta, Deus não derrama vinho novo em odre velho, não comporta, vai estourar. Você conversa com essa pessoa, para tudo tem uma desculpa, para tudo tem um argumento, tem uma teoria, sabe, na verdade, queridos, a verdade é que ela não abre mão do velho homem, a verdade é que ser assim é confortável, ela se esconde atrás daquela capa ali. Igual a tartaruga, quando vê um inimigo, quando ela sente perigo, ela esconde a cabeça ali, atrás, embaixo do casco, querido, acabou. O mundo pode estourar, acabar, nada acontece. Ela se escondeu ali. Ser assim é confortável para você, não é? Mudar dá trabalho, não dá? A verdade é essa, queridos. Mudar dá trabalho, mas você não percebe que você está se anulando cada vez mais. O Espírito Santo tem falado com você, mas você tem negado a voz dele. Você não percebe que você tem perdido oportunidades. Você não percebe que sonhos, projetos, sabe, tantas outras coisas que Deus poderia fazer em você, através de você, não avançam, justamente porque você não abre mão de que as coisas sejam do seu jeito, nos mínimos detalhes. O Espírito Santo quer ser seu melhor amigo, irmão. O Espírito Santo quer ser seu melhor amigo, Ele quer ser seu conselheiro, Ele quer te ajudar nas horas mais difíceis. Deus quer derramar o vinho novo dEle sobre nós, a igreja do Senhor, irmãos. Deus quer derramar vinho novo sobre nós. Deus quer derramar algo novo sobre a sua vida. Sabe, queridos, eu quero dar um testemunho para você rápido aqui, sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, o seu pastor. Sabe, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de mudança.
Se tinha uma pessoa que tinha dificuldade em mudar, era eu. Não por nenhum outro motivo, porque eu era pessoa difícil, não. Mas porque a rotina, eu gosto de rotina. A rotina, ela me favorece. Porque eu sou um cara de programar as coisas. Sou um cara que eu gosto de programar, antecipar, não é? Então, hoje eu já adianto o que eu vou fazer amanhã, essa semana, e assim vai. Eu me organizo. E por que eu faço isso? Porque eu sinto que assim eu dou mais resultado, eu me rendo mais. Né? Eu consigo maiores objetivos. Né? Eu consigo alcançar mais coisas que eu queria alcançar. Mas eu percebi, queridos, claramente, várias vezes, em situações da minha vida, que isso me prejudicou muito ser assim. Por quê? Porque eu não aceitava mudar a minha rotina do dia de amanhã. Se eu já tinha programado algo, difícil mexer naquilo. Eu ficava mal, ficava bravo. Mas eu percebi que era necessário um equilíbrio. Por quê? Porque quebrar a rotina é necessário. Quebrar a rotina também me acrescenta algo novo. Né? E eu tive que aprender, por quê? Porque eu não sou sozinho no mundo. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, eu sou pastor. Existem N situações à minha volta que podem precisar de algo de mim, de última hora. Então eu preciso abrir mão dessa rotina, do fato de ter programado algo. Mas, queridos, citando um exemplo para você de quando eu trabalhava, e que isso era mais intenso na minha vida, hoje não é tanto. Mas, eu, por exemplo, quando eu ia trabalhar, e aí, de repente, não sei se você é assim, mas a gente tem a carga horária lá, né? O horário certinho de almoçar, né? A hora que você chega, a hora que você vai almoçar, a hora que você volta, a hora que você vai embora, né? E aí, de repente, eu chegava para o trabalho, eu me organizava, né? Meu horário de almoço, por exemplo, é de 11 a meio-dia e meio, né? Que é o horário mais tradicional de todo mundo. De repente, quando chegava para mim, falava assim: André, tem como você mudar seu horário? Você pode ir meio-dia e meio hoje, para inverter o horário com fulano de tal? Irmãos, aquilo para mim era o fim. Eu ficava mal, não sei se você fica mal com isso. Ou então, se você vai meio-dia e meio, e aí a pessoa pede para você adiantar: André, tem como você largar a mão de meio-dia e meio e 11 horas? Eu falei: gente do céu, como é que eu vou fazer? Eu cheguei em casa, não tem almoço pronto, não tem nada pronto. Já aconteceu isso com você, querido? Ou só comigo? Vocês estão muito santos. Então, aquilo me deixava mal. Não é? Por quê? Porque eu já tinha organizado: na hora do almoço, vou passar em tal lugar. Vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo. De repente eu não podia mais fazer, porque tinha mudado o meu horário, né? Eu não sei se você é assim, mas de repente você está acostumado a fazer algo do seu jeito, né? Por exemplo, uma coisa simples que é lavar a louça. Você está acostumado a lavar a louça de um jeito. Eu lavo a louça de um jeito. E aí quando eu vou lavar a louça, aí chega uma pessoa estranha. E aí coloca as coisas assim, em cima da pia, vai mutuando tudo ali dentro. Eu falo: não, pode deixar. Senão você lava. Ou eu lavo ou você. Tem alguém aqui que é assim? As coisas têm que ser do seu jeito. Por quê? Porque parece que mudar é chato, né? O novo é chato, novas funções é chato. Outro exemplo que é ruim também, quando você começa a fazer algo, né? Por exemplo, às vezes você começou a fazer algo na sua casa. Vamos continuar ainda no exemplo de lavar a louça. Você começou a lavar a louça ali, né? Ou no seu local de trabalho, que você tem que cumprir ordens. Você começou a fazer algo ali, o seu patrão, gerente, chefe, chega para você e fala: tem como você parar aí e sair lá no mercadinho para mim, em tal lugar, comprar tal coisa? Você fala assim: gente, eu não posso terminar aqui primeiro. Sabe, mudança de rotina, quando manda você fazer outra coisa. Sabe, muitos de nós temos dificuldade de aceitar essas novas funções, o novo, não é? Mas, queridos, eu entendi que eu precisava aprender, eu entendi que eu precisava encontrar o equilíbrio, porque o novo de Deus, a nova situação, o novo, quebrar a rotina, né? Isso faz com que você aumente a sua capacidade. Isso faz com que você aumente a sua coragem, aumente os seus resultados. E uma dica, porque eu já fui vendedor, já fui gerente de vendedor, já fiz muitos cursos de venda. E Jesus era o melhor vendedor do mundo, viu, irmãos? Tem um livro que fala sobre isso. Uma dica para você que trabalha em vendas. Às vezes você está ali, tem a sua maneira de vender, sua caderneta ali, agora é iPad, né? Tem seu tablet, o que for. E você tem sua rotina, né, Eli? Então, primeiro eu passo no posto, eu passo em tal lugar, eu pego a saída para Campo Belo tal, saída de Campo Belo tal.
aquela rotina que você está acostumado, o carro se deixar vai até sozinho. Aí de repente chega um vendedor para você, um gerente, o cara que fica só no escritório, no ar-condicionado, e fala assim, você, olha, nós vamos mudar aqui uma coisa. Tem gente, quando um funcionário, quando você fala que vai mudar, ele arrepia, ele fica arrepiado na hora. Você vê o sangue dele, sabe? Você escuta o barulho do sangue correndo no corpo dele. O olho fica vermelho, porque não gosta de mudança. O chefe, né, principalmente quando vem dessas pessoas, que ficam no escritório, no ar-condicionado, que participam só das reuniões, aí eu já ouvi muito isso. Eles falam assim, lá, ele nem sabe o que é o dia a dia nosso, ele não sabe como que é difícil ficar no sol o dia inteiro, né, e fica vindo com essas ideias malucas. Eu já fui vendedor, eu sei como é que é, irmãos, eu trabalhei dos dois lados, eu sei que um fala e que o outro fala. E aí de repente chega esse cara de gravata, de terno, seja o que for, e fala, nós vamos mudar a sua rotina, né, a sua maneira, nós vamos implantar agora novas técnicas. Aí eles falam bonito, né, de vendas, de pós-venda, de cliente, de alcançar clientes. Aí você fala assim, não, vem, começou, né? E o cara vem com coisa que não tem nada a ver. Mas querido, quando você se dispõe a ouvir, você muda a sua estratégia, é possível você ganhar mais dinheiro do que você ganhava. É possível. Alguém já teve experiência assim? Já viveu ele ou não? O Richelle já viveu. Por quê? Porque, querido, o novo, ele atrai novos resultados. Então, dando o exemplo do Richelle, sabe, às vezes o Richelle, como chefe, como patrão, como dono da loja, ele vê, né, esse stand aqui, semana após semana de jeito. E aí ele chega para um funcionário dele e fala assim, fulano, vamos desmanchar isso aqui e vamos pôr aquelas outras coisas ali aqui. Aí o funcionário fala assim, não tem base, não acredito que ele pediu isso. De novo, né? Mas por quê, queridos? Porque às vezes o cliente entra, quando ele vê o layout da loja diferente, já atrai ele. Opa, tem uma coisa diferente aqui. Às vezes é a coisa que ele já viu ali toda vez que ele vai. Mas ele viu um layout diferente, aquilo atrai novos olhares, novos resultados, você entendeu? Diga amém. A pergunta que eu te faço é, querido, por que você tem resistência em mudança? Por que esperar o casamento acabar para você mudar? Por que esperar algo acontecer no seu casamento para você liberar palavras de elogio para sua esposa, para os seus filhos, sabe? Para você reconhecer quem eles são, para você liberar palavras de eu te amo. Por que esperar perder filhos para as drogas, para a prostituição, para você trazer o seu filho para perto, se relacionar com ele, você dar amor, sentar e conversar com ele? Se você sabe que é preciso fazer isso, por que você não faz? Por que esperar que as coisas piorem dentro da sua casa, dentro da sua vida, para depois pedir ajuda? Por que esperar que a família seja destruída para depois reconhecer que algo está errado na sua vida? Já te falaram, Deus já ministrou, você já percebeu, mas não pede ajuda, fica calado. Por que esperar ficar doente para depois procurar tratamento? Já percebeu algo estranho no seu corpo? Já percebeu que não consegue dormir, dor de cabeça estranha, algo esquisito? Faz exame, fez exame, deu resultado, procure o médico, procure tratamento. Por que esperar você perder aquilo que é mais precioso na sua vida, para depois você reconhecer que você precisava mudar, e você não quis mudar? Por quê? Será, queridos, que não está na hora de nós mudarmos? Sabe, será que não está na hora da gente nos rendermos ao mover de Deus, a esse novo de Deus? Sabe, queridos, tem gente que é tão difícil, tem gente que é tão complicado, que não usa máscara de forma alguma, que não usa álcool gel e fala assim, esse negócio é bobagem, isso não pega assim não. Com tanta gente morrendo, o sujeito é cabeçudo, teimoso ainda de falar essas coisas. Fala, misericórdia, como que pode? Sabe, querido, está na hora de nós deixarmos para trás picuinhas, sabe, essas mesquinharias e de situações que acontecem no meio da igreja, sabe, melindragem, nhenhenhen, sabe, está na hora de você abrir mão disso, sabe, aquela conversa de que, eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, quem quiser gostar de mim que goste, eu sou assim mesmo, não estou nem aí, eu não me importo. Tá bom, você não se importa, mas eu vou te falar uma coisa, Deus se importa com você, o Espírito Santo se importa com você, tanto que o Senhor se importa com você, que Jesus morreu por sua causa. Aleluia.
Você pode não se importar com a sua vida, mas a sua vida é muito preciosa para o Pai. Deus está nos concedendo um novo tempo, irmãos. Não vamos ser inocentes, sabe? Eu sinto assim, eu fico muito feliz da sensibilidade que o Espírito Santo nos deu quando nós colocamos o tema desse ano. Você já esqueceu qual que é o tema? Deus nos deu a oportunidade de ser um ano de despertamento espiritual. Por quê, queridos? Porque é um ano de algo que está acontecendo, e não é só na vida do rico, do pobre, não, que na vida de todo mundo. Em todo mundo algo está acontecendo, muitas e milhares de vidas estão morrendo. Deus está despertando a igreja. Deus está despertando a igreja. Se você acha que isso tudo está acontecendo, e vai continuar acontecendo, como se vai passar, querido, Deus está olhando para as nossas atitudes, para as nossas respostas, sabe? Deus está esperando, Deus quer mover algo novo na nossa vida. Essa rotina, essa mudança radical na rotina de nossas vidas, não foi por acaso, não foi por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. A minha palavra para você é: se renda ao Espírito Santo. Se existem áreas na sua vida que você ainda não deixou o Espírito Santo vir, Deus tratar, se renda, se entrega. Jesus está voltando. Eu quero ler o último texto com você, se coloque de pé, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue justo a praticar injustiça, continue imundo na imundícia, continue justo a praticar justiça, e continue santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito da árvore da vida, e passam a entrar na cidade pelas portas. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a praticar imundície, continue o justo a praticar justiça e o santo a santificar-se. A palavra de Deus para a sua vida é: continue. Se você acha que você está caminho certo, se você acha que você é assim mesmo, então continue. Continue. Se você acha que você está com razão, então continue. O injusto a praticar injustiça, o imundo a praticar imundícia, o pecador a praticar pecado. Só que Jesus está voltando. Jesus está voltando, e Ele diz assim: eis que venho em breve, e eu vou trazer a minha recompensa comigo. Ele vai trazer a recompensa, e Ele vai retribuir a cada um de acordo com o que fez. Com o que fez. E aí Ele diz a palavra para a igreja do Senhor: continue santo a santificar-se. Essa palavra é para você, igreja. Continue santo a santificar-se. Feche seus olhos. Eu pergunto para você, querido: o que você está esperando para mudar? Para ser diferente? Sabe, o que você está esperando? É uma notícia ruim? Você está esperando, sabe, alguma coisa acontecer, difícil de suportar, para você mudar? Jesus está voltando. Ele diz: eis que venho sem demora. O que você está esperando acontecer? A gente achou que esse vírus, diante de tantas pessoas morrendo, a gente achou assim: não, o ser humano vai mudar. Mas infelizmente não vieram novos comportamentos. Continua o mesmo. Feche seus olhos. Nós vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor, em nome de Jesus. E essa ceia eu quero declarar que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Essa ceia eu quero declarar um novo tempo